O rei está morto. Vida longa ao rei. Gente. Alguém que passou a vida inteira destruindo famílias, chantageando sócios e eliminando inimigos, recebe o tratamento de realeza no próprio velório. E a pessoa que deveria estar de luto está de pé no centro da sala, controlando tudo ainda. Se você assistiu o final da terceira temporada de Nem Tão Perfeitos Assim, olha, a gente está tentando processar tudo que aconteceu. Eu sou o Paulo, sejam muito bem-vindos a este canal. A gente fala sobre filmes, séries, novelas, atualiza o que chega, comenta final, comenta episódio. Quer fazer parte? Comenta, se inscreva, deixe o seu gostei por aqui. E você também já pode fazer o quê? Ser membro deste canal maravilhoso por aqui. E eu conto muito com o seu apoio, com a sua ajuda. Hoje o nosso canal é todo dedicado ao encerramento de uma das séries mais viciantes aí dos últimos tempos. É uma série intensa. O final dessa terceira temporada de Nem Tão Perfeitos Assim está disponível desde o último dia 3 de abril lá na Netflix para você situar 3 temporadas, reviravoltas. Bom, só para a gente contextualizar caminhos aqui, é uma série belga ali, intensa, com esses dilemas, acho que dilemas de família. É uma série flamenga e holandesa. Estreou 2023 na plataforma na Bélgica, na Netflix na Holanda, virou um fenômeno mundial, porque a série vai acompanhar jovens, suas famílias ricas na cidade costeira de Knock, né? Knock, na Bélgica, e é onde cada sorriso vai esconder, sim, um mistério, cada abraço pode ser o último. Bom, vocês imaginavam que esse seria o final do Vandal, né? Que teria todo esse caminho? Me conta, se você ainda não se inscreveu no canal também, me conte se você ainda não é inscrito. Bom, a gente vai começar a falar da cena de abertura desse final, que eu acho que muda algumas coisas. A gente começa em pleno velório do Patrick Vandal, patriarca, o vilão, o arquiteto de toda a podridão que a gente viu ao longo dessas 3 temporadas. O que acontece assim, é uma série de discursos que aos poucos vão rasgando ali o véu do fingimento, que vai destruindo todo esse ambiente. O primeiro discurso é o do filho, Alex Vandal, e aí, claro, é bonito, né? Doloroso, bonito também, né? Porque ele diz algo nesse sentido assim: o Senhor sempre foi um guerreiro. Quando queremos, damos um jeito. Foi o Senhor que me ensinou isso. E tem algo muito estranho, muito humano nisso, porque o Alex que sofreu todo essa carga emocional intensa, psicológico abalado do pai durante anos, quer dizer, do pai contra o filho durante anos, encontra palavras de amor para dizer no funeral dele, né? E aí, essa carga emocional não é uma hipocrisia, né? É a coisa mais trágica que existe, amar alguém que te machucou, né? O que Alex sente ali não é só tristeza, é uma espécie de luto, né? O luto pelo pai que morreu, o luto pelo pai que nunca teve. Então, quando ele diz a maneira como aproveitamos a companhia um do outro naquele dia, faz parecer tão injusto que o Senhor não esteja mais aqui. E ele tá falando de um único dia, né? O Rally, um único dia que o Patrick, né, foi o pai que o Alex precisava, e é esse dia que o Alex carrega, não anos de tudo, de toda dor, né, negligência emocional. Um dia, né? Foi um dia dessa lembrança. Então repara ali que o Alex menciona essa situação, esse momento que eles viveram, como o único momento de conexão real entre o pai e o filho, né? Mas aí entra o Dr. Ian, né? Cheio de camadas, né? O pai do Luiz. E, gente, que discurso, né? Algo nesse sentido. Dizem que não se deve falar mal dos mortos, mas o que poderíamos dizer de Patrick Vandal? Ele não tinha amigos de verdade, mas também não tinha inimigos, pois quem se opunha a ele era eliminado, sem piedade, por meio de chantagem, intimidação, ou seja, climão. Num ambiente que todo mundo estava fingindo chorar por um homem que destruiu vidas, Ian é o único que ousa dizer a verdade, e o que é perturbador é o silêncio da sala. Ninguém protesta, ninguém levanta, porque todo mundo sabe que é verdade. Camadas que a gente pode prestar atenção, porque o Ian não faz esse discurso por coragem, faz por culpa, porque no fundo ele passou anos facilitando a vida dos Vandal, fechando os olhos para o que acontecia, tolerando o inaceitável. Então esse discurso
é sim, na verdade, uma confissão pública, né, de homenagem, mascarada, claro, é ele dizendo ali em código, eu sabia, eu devia ter parado isso antes, né, quando ele termina ali desejando uma vida calorosa, verdadeira para todo mundo, então, me poupe, né? Então, assim, me conta aqui nos comentários, já quero saber de vocês. Vocês esperavam que ele fosse tão direto no velório? Esse discurso foi surpreendente? A gente vai falar agora de um outro caminho, um outro discurso que muda tudo, é o da Jacqueline Van Dahl, a vovó, a Bomami, né? Nesse caminho dessa, podemos dizer assim, dessa tradução. E cá entre nós, quando ela pediu a palavra, meu filho Patrick era tudo pra mim, eu via muito de mim nele. Para só um segundo, porque ela não tá em luta, ela tá fazendo uma transferência de poder. Porque o futuro de Keynok tá aqui ao meu redor. Então, me deixa orgulhosa saber que o grupo Vandal se mantém forte, mais forte do que jamais foi. Então, o momento mais arrepiante de todo o episódio é: seu pai era o rei Alexander, o rei está morto, vida longa ao rei. Então, a metáfora de uma realeza ali não é nada casual, é muito calculada, premeditada. Nessas monarquias medievais, a frase o rei tá morto, vida ao longo ao rei, existia para garantir aí que não houvesse vácuo de poder, sabe? E que no instante em que um rei morre, o próximo já estava na espreita. Então, Jacqueline, ela não tá homenageando o filho, ela tá coroando o neto em público, falando, ó, já vem gente por aí, diante aí dos aliados, dos inimigos, fazendo toda essa leitura. O que ela sente? Eu tenho a teoria de que a Jacqueline, ela não tá sofrendo a perda do filho de uma maneira que seria esperado. Quando ela diz uma parte minha morreu, ela tá sendo precisa que só uma parte dela morreu, porque a parte que controla, que planeja, que mantém o grupo Vandal de pé, essa parte está mais viva do que nunca. A perda de Patrick não foi só uma perda para ela, foi também uma solução, tá? Então, esse caminho deixou mais respostas, mais sensações de todo esse rearranjo de tudo do futuro que vem por aí. Agora a gente precisa falar da cena que, na minha opinião, é a mais importante, é a que tem mais caminhos de toda a terceira temporada. E não é a cena do funeral, não. É a conversa entre o Alexander e Luiz. Depois do velório, a Luiz diz diretamente pro Alex: Alex, você me destruiu, você era agressivo, né? Fez todo esse caminho, essa dor, né? Você fez me sentir pequena. Gente, é assim um monólogo à la novela, né? Um acerto de contas real, dito, né? Não tem nenhum drama excessivo e tal, mas com uma frieza, né? Foi intenso. Então a Luiz, ela não tá com raiva nessa cena. Isso é o que é mais desconcertante. Ela tá serena. E serenidade aqui é muito mais aterrorizante que fúria. Por quê? Serenidade significa distância, né? Significa que você já processou, né? Ela não tá pedindo satisfação de Alex, ela tá informando ele. Então existe uma diferença muito grande entre eu estou te acusando para eu estou te avisando. E Luiz escolheu o segundo. E aí na resposta do Alex também vem muitas respostas para nós, que ele fala: me desculpa, eu nunca quis magoar você, eu juro. E Luiz responde: eu sei, isso é que é o difícil em você. Então esse é o coração da tragédia de Alex Van Dahl. Ele não é um monstro consciente, né? Ele é alguém que foi moldado para ser um monstro. Não sei, sabe? Ausência de limites e é um padrão, sabe? Quando o Alex diz: eu não quero ser um cara igual ao meu pai, Lu. E ela responde: eu sei que não quer, mas isso não sei se é possível nesse ambiente. Então a série está entregando o tema central de toda a história. O ambiente forma a pessoa, sim, né? Dita muitos comportamentos e é um ecossistema, né? Que se você não cortar ele, né? Me conta aqui nos comentários se vocês acreditam que o Alex tem condições de quebrar o ciclo ou se já está perdido, né? Então essa é a grande pergunta que esse episódio deixa sem respostas. Temos simbolismos, respostas, metáforas, detalhes que vocês sabem que eu adoro. Bom, vou falar de uma coisa que a série Nem Tão Perfeitos Assim faz com maestria
ao longo de toda a terceira temporada, fica muito evidente nesse final, porque ela usa todo o espaço físico como uma linguagem emocional. O campo de golfe, essa área de terra que virou o símbolo máximo da luta entre poder entre os Vandal e os Vemer. E eu acho que a série tá fazendo isso, tá dizendo isso, que a briga não é pelo terreno, é pela narrativa. Quem domina Knock, né? Knock e toda essa situação, essa terra, quem controla a terra, quem controla a história, quem controla a narrativa, e no final é tudo sobre isso, tá? Os canteiros de obra que parecem nas últimas imagens do episódio, onde os investigadores abrem o chão à procura de evidências forenses, são a imagem mais poderosa do final mesmo, porque a série está te dizendo toda a fundação que os Vandal construíram esconde algo enterrado, né? O progresso deles tem várias metáforas e vários caminhos, né? O Jeep de Angelique, né? Ela diz que vendeu o Jeep para conseguir dinheiro e era um símbolo de sua identidade, né? Então é outro caminho também que a série deixou desses caminhos, desses simbolismos. Camadas emocionais a gente tem, né? A cena da terapia de Luiz é uma das mais sutis e mais importantes do episódio, porque ela tá jogando ali um jogo de memória com a terapeuta. Vou viajar e vou levar comigo, é uma das frases que ela deixa ali, e vai listando coisas como remédio, chat GPT, pessoas queridas, até que chega a sua vez e ela diz, e a minha vontade de viver. Ou seja, quem acompanhou a trajetória de Luiz sabe desde a primeira temporada sobre o peso que é tá nessa frase de todo esse caminho, dizer minha vontade de viver é uma conquista, né? E a terapeuta confirma, né? Tá constante e eu sinceramente acho que essa combinação dessa vontade de viver é um bom equilíbrio. Então tem todos esses caminhos, né? E isso é muito importante, né? Porque o que ela sente aqui não é felicidade, é algo mais quieto, mais robusto, né? Uma autonomia. Pela primeira vez ela não está sendo definida pelo que os outros querem dela. Juliette, sim, e todo esse ciclo de intensidades, né? Juliette diz algo que, assim, é importante, né? Que é a sensação do que vem depois, né? Dessa liberdade por se livrar de mim. Então, é uma voz interna muito potente e muito forte desse final. Bom, vamos continuar falando de mais detalhes desse final, de todos esses caminhos, de todo esse final de temporada. Porque, olha, a cena final tem uma revelação que para muitos talvez foi o choque da temporada inteira, porque a gente foi, ao longo dessas 3 temporadas, ao ver Jacqueline como alguém que controla tudo a partir da sombra, e o final entrega exatamente isso, só que de uma forma que ninguém esperava. O plano de Jacqueline e, assim, durante toda a série, a gente foi conduzido a ver o Patrick como o grande vilão. E ele era, sem dúvida, uma pessoa violenta, manipuladora, mas o final mostra pra gente algo muito mais perturbador. A queda dos Vandal foi arquitetada, controlada pela própria matriarca Jacqueline, que recebeu um diagnóstico ali incurável. E ao descobrir que morreria de qualquer forma, ela tomou uma decisão que só alguém com a mente fria, calculista, poderia tomar, né? O plano foi dela inteiramente. Ela orquestrou que o Patrick ali e ela própria fossem apontados como os responsáveis pelos crimes da família, permitindo ali que o Alex e todos ali saíssem limpos. Então ela não foi usada como bode expiatório por ninguém. Ela se tornou por conta própria, tá? Isso significa muita coisa para o grupo, para as decisões. E aqui entra Eleanor, a mãe de Alex, que sempre pareceu mais discreta da família. Ela estava ao volante no acidente que tirou a vida de Patrick, e tudo indica que não foi um acidente. Eleanor acelerou, perdeu uma saída ali e o carro meio que capotou. A série não entrega isso com muitos detalhes, mas deixa para algumas mensagens fica claro, né, para gente que interprete que ela fez uma escolha naquele momento, proteger o filho, se libertar de um casamento e talvez ou as duas coisas ao mesmo tempo. E tem uma ironia, sim, porque o Patrick passou a vida inteira eliminando, né, quem se opunha a ele e acabou sendo eliminado
por aquela que ele provavelmente achava mais submissa de todas. Então a série tá te dizendo que o poder silencioso sempre foi o mais perigoso, tá? E aqui vem um detalhe que amarra tudo de um jeito intenso, porque Jacqueline escolheu, sim, a eutanásia, ela foi eliminada, vou usar essa palavra, antes da polícia poder prendê-la, foi um ato de controle absoluto, o último e talvez mais poderoso de todos. E quem supervisionava esse processo foi o doutor, né, o pai de Luiz, o mesmo homem que no velório de Patrick teve a coragem de dizer a verdade sobre um criminoso diante de todos. Então, a série amarrava todos esses pontos e todos esses caminhos nesse final. O que acontece depois é que os canteiros de obra do grupo são abertos um por um pela polícia, e aí tem todas essas investigações, todos esses caminhos, todas essas referências. Olha, vamos ser honestos, esse final é muito bom, mas ele não é perfeito não, tá? O que funciona é a consistência emocional dos personagens, as atuações, tudo isso deixou o ponto mais alto. O que poderia ter sido melhor foi o desfecho, sim, de alguns personagens secundários que pareceu ali um pouco apressado. Quero saber de tudo que vocês acharam desse final. Vai nos comentários, me contem, deixe o seu gostei, o seu se inscreva. Tamo junto e até a próxima aqui no Super Nerd Brasil.